Olá, amigos. Voltamos com Legítima Defesa em Foco, 6 de julho de 2011. O noticiário recente da imprensa traz notícias que merecem e exigem reflexão. Uma das coisas que os desarmamentistas, em geral, gostam de afirmar é que não compete à população civil ter armas para a sua própria defesa, porque a defesa da população é propiciada pelo aparato de segurança pública. Então vamos devagar. Deveria ser propiciada pelo aparato de segurança pública, sem dúvida. A Constituição da República é clara nesse sentido e eu sou um oficial de força pública com 35 anos de combate ao crime e preservação da ordem pública no estado de São Paulo. Mas exatamente devido à minha experiência profissional, se eu afirmasse aos brasileiros em geral que a polícia tem condição a todo momento, em 100% dos casos, em qualquer situação, de proteger a cada um dos cidadãos, eu estaria simplesmente mentindo. Não tem. O fato é que em alguns momentos, em algumas ocasiões, esse Estado armado, que deveria proteger a todos, falha. E é exatamente nos momentos em que ele falha que há necessidade do recurso a um tipo de proteção disponível para qualquer pessoa de bem, disponível para qualquer pessoa sem antecedentes criminais, disponível para qualquer pessoa que se submeta aos testes psicológicos, aos testes de aptidão para emprego de arma de fogo em defesa do seu próprio lar, em defesa de si mesma, até da vizinhança, conforme o caso. Esse é o ponto crucial que nós precisamos aprender a esgrimir e mostrar às pessoas em geral. É claro que nós convencemos disso a população brasileira em 2005 e é por isso que vencemos o referendo. Mas não podemos esmorecer e temos de ter sempre presente o argumento e a realidade. Vamos ao estado do Rio de Janeiro. Só numa edição do jornal Estado de São Paulo, que eu tenho aqui comigo, nós vemos a seguinte notícia: invadida por ladrões armados a casa de ninguém menos do que o ministro da Defesa. O ministro da Defesa do país. A família dele foi mantida sob ameaça de armas de fogo por criminosos. Lá no estado do Rio de Janeiro, em que o governador Sérgio Cabral, aquele que gosta de voar em jatos executivos financiados pelos amigos endinheirados dele, afirma que a segurança pública é praticamente uma questão resolvida principalmente com as famosas unidades de polícia pacificadora colocadas lá nos morros, colocadas lá nas favelas, que agora se convencionou chamar de comunidades. Ora, na mesma edição do jornal, em outra página, nós verificamos que no Morro da Coroa, no Catumbi, um soldado da Polícia Militar perdeu a perna na explosão de uma granada. Essa é uma das famosas comunidades pacificadas do ilustre governador Sérgio Cabral, que passeia para cima e para baixo do país, ausentando-se do seu estado e que costuma estar fora do seu estado, exatamente nos momentos em que todos sabem que há probabilidade de calamidade pública por causa das chuvas. Essa é a verdade recente, não estou inventando aqui nada em relação a esse lamentável personagem político da história do país, que por outro lado mantém a Polícia Militar, mantém o Corpo de Bombeiros a viver com salários de fome lá no estado dele, com o pior salário policial do país, e nada faz para mudar essa situação. Compete à polícia defender a população, mas às vezes a polícia falha. E ainda nas melhores condições, entre as quais se pode citar a do estado de São Paulo, às vezes a minha polícia militar falha. E é nesse momento que o cidadão precisa ter condições de se defender. Frequentemente, a situação é outra. Hoje, nós sabemos que participar das missões de paz da ONU confere grande prestígio político a certos países. Mesmo o nosso Brasil está engajado lá no Haiti, na MINUSTAH, que é a força de paz, a força de estabilização do Haiti, patrocinada pela ONU. O comando militar dessa ação é brasileiro. E às vezes os militares brasileiros são criticados por usar a força,
contra as gangues fortemente armadas, principalmente aquelas que existem nos favelões de Porto Príncipe, a capital daquele miserável país. Pois não deveriam ser criticados. Eles estão lá exatamente para impedir o massacre da população civil, eles estão lá exatamente para dar àquele país miserável uma oportunidade de atingir um patamar civilizatório. Quando os militares brasileiros usam armas, empregam a força, até disparam armas e às vezes até matam os criminosos fortemente armados daqueles aglomerados lá de Porto Príncipe, não estão fazendo mais do que cumprir com o seu dever e cumprir até com o seu mandato. É preciso ter coragem. E seria de se lamentar que nós tivéssemos aqui de dizer de um general brasileiro que ele se omitiu de usar a força quando era necessário usar a força. E agora o noticiário de hoje traz também uma notícia muito importante. A condenação pela própria justiça da Holanda, do governo holandês. A justiça da Holanda condenou o governo de seu próprio país a pagar indenizações que vão resultar praticamente, provavelmente em 8.000 indenizações às famílias dos sobreviventes da chacina de Srebrenica em 1995. E por quê? Porque havia lá uma força da ONU, havia lá os famosos capacetes azuis holandeses sob a bandeira da ONU, com um mandato para proteger aquela população, e eles, militares holandeses, se omitiram. Um batalhão inteiro holandês, armado e equipado para combate, se omitiu, permitindo a chacina de 8.000 pessoas. Um outro episódio da história recente também produziu o mesmo resultado pela omissão de um general canadense que comandava a força de paz da ONU, que permitiu o incrível, absurdo massacre de Ruanda, em que centenas de milhares de Tutsis foram chacinados pelos Hutus, que então dominavam o poder numa guerra praticamente tribal. Manteve a tropa no quartel, assim como os holandeses mantiveram a tropa no quartel, enquanto o massacre se desenvolvia. Armados até os dentes, com a missão de proteger pessoas inocentes, e se omitiram. Não empregaram as armas que tinham a seu dispor para proteger pessoas inocentes. E essas pessoas acreditaram, este é o ponto crucial, essas pessoas acreditaram que por estar sob a bandeira da ONU, que pela presença da tropa da ONU, no caso, tropa holandesa em Srebrenica, e no caso, tropa canadense lá em Ruanda, estariam protegidas e não sofreriam o massacre que sofreram. Deveriam ter se armado para a sua própria defesa, e aí o massacre não aconteceria, ou pelo menos não aconteceria naquela proporção, ou ao menos morreriam em combate como seres humanos dignos e não como carneiros levados ao matadouro, naqueles incríveis massacres que aconteceram nas duas regiões mencionadas. O caso do general canadense passou o resto da vida dele a pedir desculpas e culminou até com tentativa de suicídio, porque não suportou o peso da própria culpa, não suportou o peso de saber que ficou assistindo à chacina, mesmo depois que 5 soldados belgas, da força belga que estava lá para proteger apenas os seus próprios cidadãos, foram chacinados também pelos matadores que liquidavam em massa mulheres, crianças e pessoas de outra etnia. Omitir-se, quando existe o poder das armas, é a pior da omissão. Mas exatamente quando as pessoas esperam ser protegidas por uma suposta força multinacional, ou voltando ao panorama doméstico, pela força pública que deve protegê-las, às vezes estão indefesas. Esse é o ponto crucial. Não se pode negar o direito de legítima defesa a essas pessoas quando a suposta força multinacional, quando a força pública do seu próprio país, do seu próprio Estado, lhe falha. Esse é o ponto para reflexão, o ponto para debate e o ponto que nós temos que saber desenvolver para a devida argumentação, para o convencimento dos nossos irmãos brasileiros. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo programa.